Levíticos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Levítico. Capítulo 6, versículos 12 e 13. Já está até aqui no projetor, ó. Mas eu vou esperar um pouquinho, porque você segura a tua Bíblia aberta aí, no meio da página, assim. A gente vai falando um pouquinho aqui, de repente você se interessa em observar mais alguma coisa aí. Então, e eu faço questão, se você trouxe a sua Bíblia, que você abra ela, para você ler. Levíticos capítulo 6, versículos 12 e 13. Amém? Amém? Todos acharam? Ok. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Santo, uma vez mais na Tua presença, Senhor, nós chegamos à hora da palavra, chegamos a um momento tão precioso, Senhor, que é um momento de ouvir a Tua palavra e refletirmos na Tua palavra, meditarmos sobre a Tua palavra. E aqui está a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, permita que não haja nenhum bloqueio agora. Eu oro para que corações sejam desbloqueados, sejam liberados. Que não haja nenhum espírito de resistência sobre a sua palavra, mas que ela faça, Senhor, tudo aquilo que lhe apraz, que ela cumpra o teu bom propósito nessa noite. Usa uma vez mais a minha vida para a tua glória, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Você pode começar dando muito aplauso, com muita alegria para o Senhor. Sim. Sim. Fogo não se apagará, a chama não se apagará. Dizer que a gente botaria o nome nessa mensagem, deixa queimar. Não é não? Deixa queimar. Deixa queimar. O fogo é muito importante, sabe que aqui, o livro aos Levíticos, vocês sabem que é Levítico porque fala dos levitas. Fala de todo o trabalho dos levitas, ou seja, o sacerdócio, o serviço dos levitas, o trabalho levítico, as suas funções, as suas obrigações, tudo que eles faziam. Se você ainda não leu esse livro, leia, porque ele é muito bom. Levítico é muito bom. Às vezes você diz assim, eu sou um levita. Já leu Levítico? Não. Ué, mas como você sabe que você é um levita? Leia Levíticos. Ele vai dizer se você é ou não um levita. Entendeu? E aqui nós chegamos num texto aqui extraordinário, que Deus está falando por meio de Moisés, os filhos de Arão, que eles foram escolhidos, todos escolhidos para este trabalho, somente para este trabalho. Eles não podiam fazer mais nada, Eles tinham famílias, eram casados, tinham filhos, tinham obrigações familiares, mas eles não podiam fazer outra coisa a não ser a cuidar do trabalho do Senhor. É o Jaime. É o Tomé. Tomé está com malária, é o nosso coordenador de missões na África. Depois nós vamos orar pela vida dele. Lá é 5 horas de diferença. Não cai a ficha que nós estamos em culto aqui, então ele liga sempre assim. Acho que liga para vocês também, né? Tomé, um abraço, tá bom? Os levitas tinham um trabalho exclusivo ao serviço de Deus.
era o sacerdócio santo do Senhor, a oferecer os holocaustos, as ofertas. E o texto vai nos dizer um pouco antes, um pouco depois, que eles tinham que fazer todo o processo, a preparação do altar, do sacrifício, oferecer as ofertas, tirar o que sobrou dos sacrifícios, das ofertas, limpar o altar, tirar cinzas, remover alguns resíduos, fazer novamente o processo, e outra vez o processo, e outra vez o processo, e há uma ordem determinada de Deus assim. A chama não pode apagar, o fogo não pode apagar, ela tem que queimar continuamente. Vocês vão levantar pela madrugada, vocês vão reparar o altar todas as manhãs, todas as tardes, vocês vão deixar tudo preparado para que o fogo não se apague. Pastor, e o que nós temos com isso? O que nós temos com isso? Que os sacerdócios levitas eram uma sombra do que seria a igreja, do que seríamos nós, do que seríamos eu e você. Os sacerdócios, os levitas, era uma imagem, uma prefiguração, uma ilustração do que seria a igreja. Ministros, sacerdotes, levitas, homens e mulheres de Deus, que exercem hoje alguma função na igreja, dentro do corpo de Cristo, faz parte do sacerdócio santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tudo que eles estavam fazendo era só uma preparação para nós observarmos, para nós vermos, para nós lermos, para nós aprendermos e vermos que eles fizeram com préstimo, com zelo. Quando não fizeram assim, Deus não aceitou. Houve algo que, alguma correção, em que eles até pereceram, em alguns momentos que deixaram de fazer de acordo com a vontade de Deus. Os sacerdotes tinham as suas agendas. Eles poderiam fazer muitas coisas, mas o serviço levítico era prioridade. Algo comum quando a gente vê Jesus dizendo assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas a gente vê. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo que você for fazer, tudo que você fizer, se houver um interesse com o reino de Deus em primeiro lugar, vai ser sucesso. Se o teu trabalho, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar no seu trabalho, vai ser sucesso. Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua empresa, vai ser sucesso. Não tenha dúvida, pastor, eu quero ser um empresário, porque eu quero ser um investidor no reino de Deus. É sucesso garantido. É Ele que vai dar para você. Pode ter certeza. Não é nenhum pecado você se enriquecer por causa disso, você se prosperar financeiramente, porque o seu interesse prioritário, a primazia é o reino de Deus. Você vai ser abençoado. Amém, irmãos? Então, eles tinham todos os seus compromissos, só que a prioridade, a primazia, a primícia era o reino de Deus. E em suma, a essência dessa palavra é que a chama tinha que continuar acesa. Deus
e está mais ou menos dizendo assim: eu não quero ver isso daqui apagado. Eu não quero ver esse altar apagado. Eu não quero ver o candelabro apagado. Eu quero lenha aqui, eu quero azeite lá, eu quero um negócio aceso. Aceso. Então eu quero falar com você um pouquinho nessa palavra aqui, agora, porque nós estamos fazendo uma introdução aqui, nesse negócio. Eu quero que você venha pensar comigo nesse negócio, é um negócio de Deus para a gente, é uma proposta irrecusável de Deus para a gente. Você não veio aqui para assistir um culto nessa noite, você não veio aqui para terminar o teu domingo nessa noite, você não veio aqui para buscar uma bênção para começar a tua semana, você veio aqui por um propósito de Deus nessa noite, porque Deus quer falar com você. Deus quer te mostrar que existe algo mais na tua vida do que isso que você está pensando. Que você é muito mais do que isso, amém? Deixa eu repetir, você é muito mais do que isso que você está pensando, amém? Deus deseja muito mais para a sua vida, amém? Deus quer abençoar muito mais a sua vida, amém? Deus tem algo muito mais especial para a sua vida, amém? Deus não quer que a chama se apague. O segredo era manter a chama acesa, porque o sacrifício não podia parar e nem a adoração. O sacrifício era de forma de comunhão, adoração, sacrifício pacífico, sacrifício de ações de graça. Os sacrifícios não podiam parar, os sacrifícios tinham que ter continuidade, por isso o fogo tinha que estar queimando. Agora deixa eu perguntar a vocês, será que esses levitas não tinham nenhum problema? Será que esses levitas não passavam dificuldades? Eles estavam caminhando num deserto. Eles não tinham uma casa como a nossa, eles não tinham um banheiro como o nosso, eles não tinham um meio de locomoção como a nossa, eles não tinham uma energia como a gente tem, eles não tinham um supermercado como a gente tem aqui, eles não tinham um açougue, eles não tinham um McDonald's, eles não tinham um fast food, eles não tinham uma pizzaria, as mulheres não tinham máquina de lavar. As mulheres tinham que ir para o rio, as mulheres não tinham água encanada. A mulher dos levitas tinha que bater roupa lá no barranco. Eles tinham dificuldades, eles não tinham redes sociais, eles não tinham eletricidade. Eles tinham muitos problemas. E eles também tinham os problemas relacionais, porque problema relacional já começou com Adão e Eva, é ou não é? Ó, a mulher que o Senhor me deu, ela me enganou e eu tive que ir comigo. Já começou a acusação ali. O irmão diz assim, ó, eu vou matar esse Abel, porque esse cara está me estressando. Esse cara é muito exibido, ele começa a ofertar para Deus, ele acha que ele é o bonzão da situação. Ele acha que ele é o melhor da igreja, eu vou matar ele. Problemas relacionais começou desde que Deus instituiu o homem fosse sobre a face da terra. Porque o homem preferiu ouvir o diabo do que ouvir a Deus. Preferiu ouvir a serpente do que obedecer a Deus, e deu no que deu. Perdeu a essência, a semelhança de Deus, e nós estamos aqui tentando ser regenerados através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, com que a chama do Pentecoste venha no nosso coração, e a gente seja mudado, seja transformado, seja regenerado, e por Ele capacitado a viver a sua boa vontade na nossa vida, amém? Então a questão é que a chama não pode apagar. O altar do sacrifício tinha que estar limpo e preparado. A atitude deles era levantar todas as manhãs e dar uma olhada, ver como que estava esse altar. Você tem um altar preparado para Deus? Tem? O pessoal está cantando agora.
essa casa é sua. Pode entrar, eu entrego ela para ti. Jesus, Jesus, Jesus. A gente fez um trono de louvor aqui, ó, para Deus. Você tem um trono de louvor, um altar de adoração, e do teu coração flui a essência de toda adoração. Quando você abre o teu coração assim, com aquela chama queimando, ninguém precisa falar nada, ninguém precisa cantar bonito do teu lado, você nem precisa ouvir um louvor, é só você e Deus. Mas quando o altar está aceso, você se derrama, você chora, você se arrepende, você perdoa, você libera perdão, você pede perdão, você reconhece, você se humilha e você diz: Deus, que negócio é esse? Que negócio é esse? É porque o altar está queimando, o altar da adoração, o altar da comunhão, o altar do sacrifício está incendiando, está te queimando, e você não está resistindo ao poder de Deus. Mas a questão é que todas as manhãs eles precisavam levantar e dar uma olhada, eles tinham que tomar atitude de ver como que estava o altar. E eu quero entrar com você nessa palavra. Pensa comigo, reflita comigo, como que está esse altar? As suas atitudes devem ser todas as manhãs: como que está este altar construído para Deus? Porque senão você não vai poder cantar: essa casa é tua, pode entrar. Jesus, ele não vai entrar, ele não vai querer entrar. Ele diz assim: olha, eu estou na porta e bato, se alguém abrir, eu entro e faço morada. Jesus está dizendo que ele está do lado de fora, porque às vezes tem sujeira, às vezes tem resíduo, tem ressentimento, tem pecado, tem mágoa, tem coisas que não agradam a Deus. O altar não está preparado. E se ele não estiver preparado, não vai ter fogo. Sabe que o segredo de uma boa oferta era a preparação do altar? Vocês viram que na batalha de Elias com os profetas de Baal, eles demoraram até a hora do almoço fazendo o altar, preparando o altar, as pedras, a lenha, a vala, limpando, ajeitando e tal. E o Elias fez uma oração de 30 minutos e o fogo desceu e lambeu tudo em 30 segundos. Uma oração de 30 segundos, mais 30 segundos, um minuto zerou o negócio, lambeu tudo. Mas o efeito foi duradouro. Nós estamos falando até hoje desse efeito. Foi arrebatador, foi arrebentador, foi extraordinário. Irmãos, uma boa oferta, uma boa adoração muda atitudes na nossa vida, muda decisões na nossa vida, muda o rumo da nossa vida, muda a história da nossa vida. Uma boa adoração faz você se render por inteiro e mudar completamente. Mas o segredo é o altar. A Bíblia diz que quando Abraão vai oferecer o seu filho Isaque, ele junta alguns jumentos, alguns criados, e eles vão levar para fazer o altar, e eles vão levar todos os utensílios para a preparação do altar, a lenha e tudo mais. E quando eles sobem lá no monte, de volta para o monte, Moriá agora, Jesus vai descer em Moriá agora. Jesus vai descer no Moriá. E o Abraão prepara todas as coisas. Novamente, vamos preparar o altar, vamos preparar as pedras, vamos preparar a lenha, vamos preparar tudo, vamos preparar.
à espera do cordeiro. Vocês conhecem a história, né? A oferta aconteceu porque Deus preparou um cordeiro. Não foi o Isaac o sacrifício, mas a fé de Abraão foi como se fosse o Isaac. Imagina quantas vezes Abraão orou a Deus falando: Senhor, se tem algum pecado, perdoa aí, por favor, meu filho não. Se eu errei em algum lugar com algum criado meu, perdoa aí. Se foi com a minha mulher, se for, Deus, se for, imagina só quantas sujeiras que Abraão removeu nessa preparação do altar. Se foi quando eu menti lá atrás, perdoa também. Se foi quando eu duvidei, perdoa também. Mas não. O altar precisa ser removido, precisa se preparar. Precisa se preparar. Precisa preparar o altar. Tem que tirar as cinzas. As cinzas atrapalham. As cinzas atrapalham. O mais difícil, eu creio que era para os levitas ter que levantar pela manhã. Todas as manhãs. Ter que levantar de manhã. Todas as manhãs. Não tinha feriado. Não tinha feriado. Vocês prestaram atenção nesse negócio? Pastor, amanhã não. Amanhã é meu dia de folga. Amanhã tem feriado. Amanhã eu durmo até as 10. Amanhã eu não apareço aqui. Ei, quem falou para você? Você esqueceu da ordem de Deus, cara? Não. Amanhã cedo você tem que acordar antes do amanhecer do sol. A hora que o sol amanhecer, o fogo tem que estar aceso. O mais difícil era a atitude de todos os dias ter que levantar e reparar o altar. Então Deus pode estar tratando com você nessa noite. Você precisa tomar uma atitude de reparação do altar de Deus. Como o senhor sabe, pastor? Porque o fogo não queima mais no teu coração. Queima? Fogo está queimando no teu coração? Deixa eu perguntar. Fogo ainda queima de paixão para você na hora do louvor? Fogo queima para você quando você abre a Bíblia e começa a ler? O amém diz tudo. De 1 a 10, como está a tua leitura na palavra de Deus durante a semana? Dá nota para você. A chama. Na hora da oração. Vamos ajoelhar. Vamos buscar a presença de Deus. Você queima. Você chora na presença dEle. Você diz: Espírito Santo, tu és bem-vindo. Pode entrar. Essa casa é tua. Queima. Queima no teu coração. Ei, qual a primeira coisa que você faz quando você levanta pela manhã? Você diz: Deus, obrigado pela noite, obrigado pelo sustento, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Ou você corre lá na cozinha, ou no quarto, ou no banheiro, ou está carregando o teu celular, e você vai ver o que aconteceu na noite na rede social. Você tem que reparar a sujeira, você tem que remover as cinzas. Porque o fogo precisa continuar queimando. A Bíblia diz que Jesus, quando foi para a cruz, Ele nos fez reis e sacerdotes para sempre. Reis e sacerdotes para sempre. Reis e sacerdotes para sempre. E se nós deixarmos o fogo apagar, se nós deixarmos essa luz parar de brilhar, pessoas vão morrer sem Jesus, pessoas vão para a eternidade sem Jesus, pessoas vão estar perdidas, porque nós deixamos a chama apagar, o fogo se apagar, se esfriou dentro de nós, porque nós deixamos de reparar, de consertar, de construir um templo para Deus. E eu quero te animar com essa palavra. Eu não quero te jogar para dentro,
Eu não quero te diminuir com essa palavra, eu quero te jogar para cima, eu quero promover a tua atmosfera de fé e dizer: pastor, eu vou mudar, pastor, eu vou reagir, eu vou reverter essa situação, eu vou para cima, eu vou ajustar o foco. Você precisa ajustar o teu foco com o foco de Deus, as suas lentes com as lentes de Deus e voltar para o plano real, original de Deus para a sua vida. Eu já disse no início dessa palavra, você tem muito mais a oferecer, Deus tem muito mais a te dar, você foi feito para muito mais do que isso. Não aceita apenas isso, não se conforme com apenas isso. Você pode oferecer: ah, pastor, é o meu marido, pastor, é a minha mulher. Conversa, para com isso. Deus está fadado de desculpas. Se você tem um marido, é porque Deus te deu. Se você tem uma mulher, é porque Deus te deu. Se você tem uma família, é porque Deus te deu. Se você tem uma empresa, é porque Deus te deu. Se você tem um trabalho, é porque Deus te deu. Ele não é um atrapalho na tua vida, ele precisa ser bênção. É você que tem que se posicionar. Pastor, o meu problema foram os meus discipuladores, o meu problema foi o meu ministério, o meu problema foi isso, foi aquilo. Conversa. O teu negócio é com Deus, não é com placa, não é com denominações. O teu negócio é com Jesus Cristo. Foi Ele que foi até a cruz do Calvário para trazer de volta a chama do Espírito Santo na sua vida e no teu coração. Pelo amor de Deus. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para queimar, para incendiar, para queimar. Ontem, quando nós terminamos o culto naquele lugar, um senhor chegou e disse: pastor, posso te dar um abraço? Eu disse: pode, até 2, não tem problema. Nós fizemos lá o dia do abraço ontem. E ele me abraçou muito forte, me apertou os ossos tudo. E disse: pastor, eu vejo uma chama nos teus olhos. Eu vejo muito Jesus dentro da tua vida. Eu falei: e você? Ele diz: eu estou afastado de Jesus. Eu falei: por que você deixou a chama apagar? Ele diz: eu não sei. Eu falei: Jesus quer que você seja muito parecido com Ele. Começa a ouvir. Começa a meditar na sua palavra. Começa a orar. Volta para Ele. Esse fogo precisa estar nos seus olhos. Essa chama precisa estar no seu coração. Esse Jesus precisa estar dentro de você. Quando as pessoas olharem para você, vai em você o que você está vendo em mim. Sabe por quê? Porque a chama vai estar dentro do seu coração. Ai, irmãos, meu Deus, eu entro em desespero. Eu entro em desespero quando às vezes eu olho e pessoas estão assim. O louvor está acontecendo, ele não consegue aplaudir, ele não consegue ficar de pé, ele não consegue abrir a boca. Irmão, eu quero dizer uma coisa a vocês. Graças a Deus que eu não sou Deus, porque senão o chicote estralava. Não, porque tem hora que eu vou contar, o chicote dá vontade de estralar. É demais, irmão. É demais. É uma resistência a um culto a Deus, ao Espírito de Deus. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Isso é uma apatia, não é nem. Isso passou de frieza, é um iceberg. A palavra é: a chama tem que arder. A chama tem que arder. A chama tem que arder. Você precisa rever isso. Você precisa rever isso. Você precisa rever isso. Talvez você está nesse culto agora, pensando no que você vai fazer no dia de amanhã, pensando no que você vai fazer na semana. Você precisa começar a rever isso. Você precisa acreditar mais em Deus. Você precisa priorar mais a Deus. Você precisa se voltar mais para Deus. Você tem que priorizar mais Jesus. Você tem que buscar primeiro a Deus. Ele precisa ser prioridade na tua vida. O primeiro lugar na tua casa, na tua família.
Deus. Somente Deus. Quantas vezes eu tenho pregado nesse altar? Por que tanta resistência? Foi pouco que Jesus fez por você? Ele precisa voltar para a cruz outra vez? Jesus precisa fazer o sermão do monte outra vez? Jesus precisa ordenar outra vez? Portanto, vão. Quantas vezes o teu pai precisava dizer a você? Talvez nós vivemos numa geração que não sabe ouvir. Os meus filhos me ouviam eu dizer uma vez, não eu dizia duas. Eu nunca disse duas vezes para o meu filho. Era uma vez. E eu entendo que com Deus tem que ser assim. Ouve uma vez, para nunca mais deixar de ouvir, para nunca mais esquecer. A questão é que a chama se apaga. As pessoas colocam a chama no trabalho, colocam a chama na família. A família é bênção de Deus, mas não pode ser uma pedra de tropeço, que às vezes a tua família vai te levar para o inferno. Tudo gira em torno da atitude de ver como que está o altar, o cuidado com o altar. Provérbios nos diz: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando você está de bem com o teu coração é bom demais, não é? Você quer abençoar pessoas. Nada é teu, tudo é dos outros. Parece que a gente fica bobo, né? Parece. Você quer dar até o que você tem para as pessoas. Você quer agradar. Você quer abençoar. Você para ouvir. Você gasta tempo com as pessoas. Você investe tempo com as pessoas. Você quer servir ao Senhor. Você quer trabalhar para o Senhor. Quando a chama acaba, muitas coisas acontecem na nossa vida. A gente fica enjoado. Pastor, agora eu estou com um compromisso. Assim, tá bom? Tá bom. Pastor, mas aquele negócio também não vai dar para mim fazer por causa disso, tá bom? Pode substituir? Tudo bom, tudo certo. Pastor, desse jeito não dá não. Não tem quem olha para mim, pastor. Minha supervisão é um desastre. Quero mais não. Pastor, se for para ser desse jeito, não vou fazer mais não. Filho, sabe o que eu quero te dizer? É que a chama apagou no teu coração. Você está valorizando coisas e não vidas. Você está esperando do homem e não de Deus. Você não chora mais pelas almas. Você valoriza mais a tua casa e os teus bens. Você valoriza mais o teu eu. Assim eu não aceito. Assim eu não quero. Ei, até quando você não vai reparar o altar? Até quando você vai transferir a responsabilidade e colocar desculpa em coisas ou em outras pessoas? Deixa Deus falar o teu coração. É uma noite para você reparar o altar. Se é que a palavra de Deus ainda fala ao teu coração. Eu não sei da tua vida não.
Mas eu estou falando que o Espírito Santo está tocando no meu coração. Aliás, eu estou sem óculos, eu estou vendo só vultos aqui na minha frente. Mas eu quero dizer uma coisa. Dá tempo de voltar. É tempo de voltar. É hora de voltar. Deus é paciente, é longânimo. E Deus ainda conta com você. Deus quer te trazer de volta ao primeiro amor. Deus quer te trazer de volta ao primeiro amor. Deus quer te trazer. Para de olhar para coisas. Para de olhar para pessoas. Para de arrumar desculpas. Para de querer arrumar questões. Para de querer arrumar razões. Para de querer fazer exigências. Se submeta, apenas se submeta. Para de fazer exigências. Se submeta. Levanta pela madrugada. Repara o altar, se remova os escombros, a cinza, a sujeira, renova a lenha, renova o altar, pega o fogo novamente, joga azeite novamente, porque a chama vai se acender, o fogo de Deus vai novamente voltar na sua vida, e você novamente vai satisfazer a vontade do Senhor, você vai agradar o seu Deus.